Olá, você está no canal Um Conto por um Ponto. Eu te convido a curtir, a comentar, a compartilhar e se inscrever no nosso canal. Meu casamento com Claudemir ia de mal a pior e eu já estava cansada das inúmeras desconfianças e suspeita de traição do meu marido. Mas em 2016 eu tive essa certeza quando eu peguei o celular dele e vi as centenas de promessas que ele fazia à sua nova amante. Aquilo foi o ponto final que eu precisava. Meu marido havia ultrapassado todos os limites e, de acordo com a outra mulher, ele já tinha visto uma casa para eles morarem. O meu marido iria se mudar e, apesar do meu amor por ele, eu não tive estrutura emocional para suportar. No mesmo instante, eu liguei para minha mãe e a única orientação que ela me deu foi para eu juntar as minhas coisas, pegar o meu filho, a minha cachorrinha e nos mudarmos para a casa dela, assegurando que logo eu encontraria uma nova clínica para trabalhar. E eu fiquei pensando na proposta da minha mãe. Como eu era dentista, periodontista e tinha um consultório em parceria com uma amiga, e estava vivendo um verdadeiro redemoinho no meu casamento, eu decidi que venderia a minha parte. E a Luciana, minha sócia, disse que se interessava em comprar, desde que eu aceitasse parcelar o pagamento. E eu resolvi vender. Apesar de ser uma mulher de fé e acreditar na possibilidade de restauração do meu casamento, eu não lutei por ele. Por isso, numa sexta-feira, quando meu marido chegou por volta da meia-noite, alegando estar num happy hour com os amigos e colegas de trabalho, eu, em um tom calmíssimo, até para não acordar o Benício, disse que queria a separação. E expliquei que o nosso casamento estava insuportável e sem condições de continuar, e que eu tinha plena consciência de que ele estava com a outra. O Claudemir negou assim de pés juntos e me chamou de alucinada, inventora de histórias, e como eu já tinha encaminhado as conversas entre eles para o meu dispositivo, eu mostrei as provas a ele, e o meu marido desconversou. Falou que tinha sido apenas um deslize e que eu relevasse, afirmando que todo mundo cometia erros na vida. Ele implorou, pediu o meu perdão, mas eu estava decidida a não continuar e afirmei a minha decisão e saí do nosso quarto para dormir com o meu filho. No dia seguinte, o Claudemir tentou uma reconciliação, preparando uma bela mesa de café da manhã, e nos convidou para um passeio. E o meu filho Benício ficou empolgadíssimo, e eu não pude me negar a ir. O meu marido escolheu um clube, assim o Benício poderia aproveitar a piscina, e confesso que foi uma delícia ver o meu filho feliz. Ele se divertiu muito e até eu consegui por um momento me esquecer da traição do Claudemir. No entanto, eu notei que o meu marido não desgrudava do celular e frequentemente se afastava para conversar com alguém, o que começou a me incomodar. E em uma dessas ocasiões em que ele retornou, eu não consegui me calar e comentei: "Parece que é você que não consegue ficar longe dela, né?" O meu marido pediu para eu não começar, que ele estava discutindo assuntos de negócio. Foi então que eu pedi para ver o celular dele,
Mas o Claudemir se recusou e falou que eu estava ultrapassando os limites e iniciamos uma discussão, onde eu falava um, ele respondia dois, até que ele virou para mim e disse que eu era chata demais. E eu, para não ficar por baixo, afirmei que o sentimento era o mesmo em relação a ele. E como nenhum de nós cedíamos, mantendo uma postura inflexível, o meu filho de 6 anos gritou: "Não aguento mais vocês!" e saiu correndo pelo clube. Claudemir foi atrás dele. Depois de alguns minutos, os dois retornaram e o meu filho me abraçou e me beijou e pediu para irmos embora. Retornamos o caminho todo sem conversar. Um total silêncio, que era interrompido apenas pelo Benício quando via alguma paisagem interessante. Ao chegarmos em casa, o Claudemir tomou um banho e mencionou que sairia para mostrar uma casa a um cliente. Meu marido era corretor de imóveis, mas eu tinha quase certeza que a sua saidinha era para se encontrar com a outra. Assim que ele saiu, eu comecei a arrumar as minhas malas e decidi que eu não queria mais permanecer naquele casamento falido. Então, eu pedi para o meu filho separar alguns brinquedos, pois planejávamos passar alguns dias na casa da vovó. E o Benício prontamente se dispôs e separou quase todos os brinquedos. Mas eu pedi para ele escolher apenas alguns e depois buscaríamos o restante. E ele optou em levar o robô, os patins, o videogame e a bicicleta. Naquele sábado, o Claudemir chegou por volta das 11 horas da noite e negou que estava com amante e que eu estava exagerando. Como meu carro havia sido roubado e ainda aguardava o seguro, pedi para o Claudemir me levar até a casa da minha mãe, que eu iria passar um tempo lá. Mas ele pediu para eu reconsiderar, que o nosso filho ainda era muito pequeno para ter pais separados. Mas eu me mantive firme à minha decisão e pedi para o Claudemir simplesmente fazer o que eu estava pedindo, sem entrar novamente numa outra discussão. No domingo de manhã, levantei da cama disposta e determinada. Peguei a minha mala, os pertences da minha cachorrinha e os brinquedos do meu filho e ajeitei tudo no carro dele. E ele ficava atrás de mim pedindo pelo amor de Deus para eu não fazer aquilo. E quando eu terminei, eu falei: "Vamos." Mas, mesmo contra a vontade, ele nos levou para a casa dos meus pais. A viagem até a casa da minha mãe foi tensa, pois o meu marido não concordava com a separação. Ele considerava um absurdo levar os nossos problemas para a casa dos outros, alegando que toda a família ficaria sabendo e dando palpites. Claudemir falou tanto, mas tanto, que eu pedi para ele se calar, porque eu não estava mais suportando ouvir a sua voz. E afirmei que agora ele estaria livre para viver ao lado da outra. Mas o meu marido afirmou que não tinha mais outra e admitiu que esteve com ela na noite anterior, mas foi para terminar e garantiu que era a mim que ele amava e que eu acreditasse, porque ele estava disposto a fazer tudo para me reconquistar e voltar a ser como éramos antes. E o Claudemir falou que preferia morrer do que ter que se separar. E nesse instante, um carro em alta velocidade bateu na traseira do nosso veículo e fomos girando pela pista. O meu marido perdeu o controle do carro e tudo que eu pensava era no meu filho e na minha cachorrinha, e pedi para o Benício abraçar a Lilica, e depois disso eu não vi mais nada.
e apaguei. Quando eu recobrei a consciência, a primeira pessoa que eu vi foi a minha mãe. E a minha preocupação inicial foi com o Benício e a Lilica. Então perguntei como eles estavam. E a minha mãe me assegurou que eles estavam bem. Porém, eu vi que mamãe parecia triste e preocupada, com os olhos bem inchados. Parecia que tinha chorado bicas. E apreensiva, quase sem voz, eu perguntei se o Claudemir havia falecido. E imediatamente ela respondeu que não, que graças a Deus todos estavam bem e que eu era a única que estava hospitalizada por ter batido a cabeça com muita força e os médicos estavam realizando exames. E eu respondi, dizendo que a expressão no rosto dela dizia o contrário e que se ela estivesse escondendo algo, que contasse logo. Mas mamãe me garantiu que não estava escondendo nada e que de fato todos estavam bem. E disse ainda que insistiu para o Cláudio descansar, pois ele esteve ao meu lado desde o momento do acidente e que já havia passado 2 dias sem dormir, tomar banho ou se alimentar direito, e que tinha sido uma luta convencê-lo a ir para casa. Depois de passar por todos os exames necessários, os médicos concluíram que eu estava perfeitamente bem, com exceção de uma luxação no ombro, e me deram alta. Meu marido ficou bastante feliz. Agradeceu aos médicos pelo cuidado que tiveram comigo. Entretanto, quando saímos para o estacionamento do hospital, ao avistar o carro, percebi que não era o Onyx e questionei onde estava o carro dele. E o Claudemir explicou que o carro tinha dado perda total devido ao gravíssimo acidente que tivemos. E pela aparência do veículo, qualquer pessoa que o visse poderia jurar que todos estavam mortos. Depois que ele terminou de falar, eu disse que queria ir para a casa da minha mãe. E o Claudemir não disse um A. Apenas colocou o cinto de segurança e deu partida no carro. E eu notei quando ele fez o retorno e voltamos para casa. Eu já fiquei furiosa e o Claudemir em paz. Não brigava, não discutia, deixou toda essa tensão apenas para mim. Chegando em casa, ele me ajudou a descer do carro, dizendo que eu precisava descansar por causa do ombro. E eu perguntei onde estava o Benício e a Lilica. E o meu marido disse que estavam na casa dos meus pais e que mais tarde ele iria buscá-los. Mas antes queria ter uma conversa comigo para decidir o nosso futuro. E explicou que gostaria de tentar me reconquistar antes de realmente colocarmos um ponto final em tudo, e que durante os dias que eu estive inconsciente, ele teve medo de me perder e pediu a Deus mais uma oportunidade para reconstruir nossa relação e prometeu que faria de tudo para a gente ser feliz novamente. E me pediu um tempo para que ele pudesse fazer a parte dele. E eu não disse nem que sim, nem que não. E ele entendeu como eu te respondo depois. E assim Claudemir mencionou que iria me deixar um almoço pronto antes de buscar o Benício e a Lilica. E assim ele fez. Quando meus 2 amores chegaram em casa, eu me certifiquei que realmente eles estavam bem. E foi uma festa só. Meu filho estava tão feliz em me ver que me abraçava e dizia que me amava tanto, enquanto que a Lilica abanava o rabinho, expressando a sua alegria. Os dias foram se passando e o Claudemir demonstrou um arrependimento genuíno
empenhando-se ao máximo para recuperar o meu amor. Ele me ligava durante o dia, mandava mensagens carinhosas e aos poucos eu fui me rendendo. Não vou dizer que foi algo que aconteceu da noite para o dia, mas fiz um esforço para superar o passado, especialmente porque ele estava se esforçando muito. E aos poucos voltamos a ser o casal que éramos antes, porém de uma forma melhorada. Voltamos a sorrir, a ter boa comunicação, respeito e principalmente a confiança. Outra vez, ele demonstrou muito amor por mim, especialmente quando eu contraí Covid e precisei ficar internada. Ele demonstrou uma preocupação tão grande que chegou a emagrecer, porque não conseguia se alimentar com medo de eu partir. E quando nos falávamos pelo telefone, ele chorava, dizia que me amava e me garantiu que estava cuidando de tudo exatamente do jeito que eu gostava. Mandava fotos do Benício, da Lelica, das coisas que ele estava fazendo. Tudo isso, segundo ele, era para me dar forças para eu voltar logo para casa. Meu marido se tornou um novo homem. E a nossa relação ficou extremamente mais forte e mais profunda. E eu aprendi que quando a gente passa por uma situação complicada no casamento e consegue consertar as coisas, dá para tirar umas lições valiosas como, por exemplo, aprendi na prática que é possível dar a volta por cima com muito esforço e dedicação, reconstruindo a confiança e o amor outra vez. A comunicação fica mais aberta e a gente cresce como casal. Tem que haver muita dedicação, esperança e acreditar que quando os dois querem, a gente pode consertar um casamento que estava no fundo do poço.